Olá pessoal, bem-vindos ao próximo vídeo. E hoje estou aqui para dizer para você parar de tentar agradar todo mundo. Quando a gente tenta agradar todo mundo, a gente acaba ou não agradando ninguém, ou agradando várias outras pessoas e deixando de ser você mesma, deixando sua essência, deixando o que você gosta, deixando quem você é para agradar os outros. Porque cada pessoa tem o seu gosto, tem o que quer, tem as suas metas, seus objetivos, tem realmente onde gosta de ir, o que gosta de comer. E às vezes a gente acaba deixando o nosso gosto de lado para tentar agradar as outras pessoas. Se você tenta agradar as outras pessoas, você vai deixar de ser você mesma. Eu mesmo, por exemplo, assim, tento evitar ao máximo tipos de conflito. Então, dependendo da pessoa e tal, eu tento não ter conflitos. Então, eu acabo cedendo uma hora ou outra para evitar realmente conflito e, assim, fazer com que a maior parte das pessoas estejam felizes. Mas eu tento me policiar ao máximo para que eu não deixe de ser eu mesma, não deixe de, assim, ter o que eu quero somente para agradar o outro. Quando a gente tenta realmente agradar outra pessoa, a gente tem que se modificar, não tem jeito. Porque cada pessoa é de um jeito. Nós somos seres humanos e cada uma realmente vai ter sua particularidade, cada um vai ter o que gosta, o que não gosta, onde quer ir, onde não quer ir, o jeito que é. Então, às vezes, você é de tal maneira. Ah, mas e tem uma amiga que, ai, ela é tão boazinha e isso e aquilo, você gosta bastante dela. Ah, mas ela, eu tenho que ser um pouco diferente com ela. Ah, eu tenho que falar de tal jeito com ela. Ah, se eu falar de tal coisa, eu não vou agradar ela. Então, às vezes, é o momento de você se afastar dessa pessoa, porque você acaba parando de ser você. Gente, por exemplo, ó, uma coisa que às vezes eu percebo que acontece bastante. Muitas pessoas têm o costume de se lamentar. Então, às vezes, tá num grupo de amigos ali e tá só aquele grupo de amigos se lamentando. Então, às vezes até na faculdade, um exemplo eu lembro bastante, às vezes da faculdade. E aquele pessoal falando mal de determinado professor ou falando mal daquela aula em específico, não só do professor, mas do jeito que ele está conduzindo a aula e tudo mais. E fica falando do professor e ali vai crescendo aquela conversa. E para você participar da conversa, para você se integrar com as outras pessoas, você tem que falar mal do professor também. E às vezes você gosta do professor. E às vezes aquilo vai entrando na sua mente e de repente você até pensa assim: será que eu gosto muito desse professor? Esse professor não é tão bom, não. E vai minando a tua cabeça. E às vezes, para agradar as outras pessoas, você acaba entrando na conversa e você acaba falando mal também do professor. Sendo que você nem queria falar mal, você traz aquela coisa negativa, você deixa de ser quem você é. Eu lembro, gente, que teve uma vez que eu amava a aula de um professor na faculdade. E era uma aula de ética. Pra mim, o professor era ótimo, eu gostava muito dele. E eu percebi que na aula, porque na faculdade, gente, pelo menos na minha faculdade, né? É meio que aquela bagunça, né? Quando você não gosta da aula, se tá no começo do semestre, você não precisa de nota ainda, o pessoal não gostou da aula, começa a sair. E eu adorava aquele professor prestando super atenção na aula dele lá, empenhada, sabe? Realmente escutando o que ele tava falando, tava fazendo tudo que fazia sentido pra mim. E começou a sair um aluno de cada vez, um aluno de cada vez. Quando eu olhei, falei, gente, tinha meia dúzia de pessoas na sala. Falei, o que aconteceu? Falei, aconteceu alguma coisa. Aí eu falei, nossa, eu vou sair também. Esperei chegar, na hora do intervalo, me contive, porque tinha meia dúzia de pessoas. O professor ia ficar chateado se eu saísse da sala. E nesse ponto, tipo, eu tento agradar, mas não é só por agradar, mas é uma questão de respeito, sabe? Por ele. Sempre tive muito essa questão de respeito. Então, fiquei até o final ali e saí. Quando eu saí, eu falei assim, gente, o que aconteceu? Que todo mundo saiu da sala. Falei assim, ai, Deus me livre, eu não aguento essa aula. A outra, nossa, o professor é muito chato, muito isso, muito aquilo. Se eu quisesse agradar os meus amigos, eu ia ter que concordar. Eu ia ter que falar assim, nossa, esse professor é chato mesmo. E eu podia ficar quieta e ficar na minha e não participar daquela conversa. Então, eu tinha essas duas opções. Gente, o que eu fiz? Normalmente, quando tem uma conversa que não me agrada, eu mudo de assunto. Eu, tipo, dou uma de louca e mudo totalmente de assunto. Então, eu comecei a conversar sobre outra coisa. Falei, gente, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. O trabalho de tal professor, vocês fizeram? E eu tento mudar de assunto porque eu tava convivendo ali com aquelas pessoas, meus amigos, realmente gostava muito deles, gosto deles ainda. Faz um tempo que não vejo, mas realmente, assim, gostava desses amigos, então não ia contra, mas também eu não ia a favor só porque eles estavam falando ali, só para agradar eles, né? Então, às vezes, você vai sair para algum lugar e
a maioria do pessoal escolheu ir em tal lugar e você não abriu sua boca ainda e tal, e você não gosta daquele lugar. Gente, fala que você não gosta, porque você vai num lugar só pra agradar o outro. E às vezes assim, uma vez, tudo bem, vai com a turma, porque depois a outra vez pode ser que você escolha e dê tudo certo. Mas às vezes repetidamente você vai em lugares que você não gosta, só pra agradar as outras pessoas, só pra você estar naquele ciclo de amigos ali. Primeiro, se você não conseguir ser quem você é, se você não puder falar o que você quer falar, o que você pensa, não são seus amigos. Não são pessoas que você deva conviver ali junto. Então, às vezes, quando você tenta agradar, você tem que sair muito de quem você é. Você tenta agradar o tempo todo. Então, se aquilo realmente você pensa assim, ó, se eu falar tal coisa não vai agradar, mas no momento de falar, beleza, não fala. Se cala e tudo bem, mas não tenta falar a mais, sabe? Você realmente querer agradar outra pessoa, ficar criando história ali para poder agradar outra pessoa, porque isso vai minar a sua essência. E como eu já falei aqui em vídeos anteriores, para você ter sua autoestima alta, elevada lá em cima, você tem que entender quem você é. Você tem que se conectar com você mesma, né? E realmente ser a sua melhor versão e não pensar nos outros, o que os outros vão pensar, isso e aquilo. Você não ofendendo ninguém, não magoando ninguém, esse é o que importa, você ser você mesma, tá? Então, essa é a dica de autoestima de hoje. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Dê o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você não é inscrito ainda, lembra de se inscrever, que é muito importante, que eu sempre vou dando dicas aqui de como aumentar a sua autoestima. Até mais o próximo vídeo!